Bom, voltando então, muito obrigado, professora Daniela. Eu creio que a partir da sua apresentação ficou muito mais fácil dar continuidade à minha parte final aqui, que é a aplicação da agroecologia na agricultura urbana. Então, uma coisa que ficou muito clara durante a apresentação da professora Daniela é que a agricultura urbana, ela é importante. Tá? Então, um dos exemplos que ela citou é que 20% de todo alimento da cidade do México é produzida em agricultura, é produzida dentro da área urbana da cidade do México. Então, a cidade do México é uma das maiores cidades do mundo. Tá? Então, é uma grande metrópole, e é uma grande metrópole que tem capacidade de produção de alimento dentro dela. Tá? Então, não é uma agricultura de segundo escalão, é uma agricultura importante para a alimentação, e principalmente é uma agricultura importante para a alimentação de alimento, para a nossa alimentação, com alimentos frescos, tá? Então, com hortaliças e frutas, principalmente. No entanto, assim como o agricultor rural, o agricultor urbano também tem a opção de escolher diferentes manejos do solo e das culturas para praticar a agricultura. E eu gostaria de chamar a atenção aqui da importância, inclusive eu imagino que uma importância talvez até maior do que na área rural, da adoção de práticas agroecológicas, então de práticas que contêm princípios agroecológicos na agricultura orgânica, na agricultura urbana. Tá? Então, por quê? Porque o ambiente urbano é um ambiente muito mais mexido pelo homem. Tá? Então, as cidades são um problema. Tá? Então, nós temos uma imensa área impermeabilizada nas cidades. Essa imensa área impermeabilizada, ela gera um montante absurdo de água escorrendo na superfície das ruas. E essa água vai levar consigo poluentes para os corpos hídricos. Além disso, vai causar problemas dentro da cidade, né, de enchentes, problemas de locomoção. As cidades são enormes regiões também, principalmente as grandes metrópoles, são regiões superpopulosas, e essas regiões, essa superpopulação das cidades, elas geram muitos resíduos, e esses resíduos são um grande problema para descartar. Adotando a agricultura urbana com princípios agroecológicos, grande parte desses problemas vão ser resolvidos. Então, eu chamei a atenção aqui para alguns tópicos, então, gestão de resíduos e ciclagem de nutrientes, diversidade e equilíbrio biológico, relações ecológicas sinérgicas, eficiência no uso de espaços, eficiência energética, transportes e evitar desperdício. Então, eu vou chamar a atenção para cada um desses tópicos, e nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe a importância da aplicação de princípios agroecológicos para que a agricultura urbana consiga melhorar a gestão de todos esses recursos. Além desses tópicos que eu coloquei aqui, eu deveria ter colocado mais um, estava na minha cabeça, inclusive eu estava planejando a apresentação dele, e um pouco antes da apresentação eu vi que esse tópico não estava aqui. Esse tópico adicional seria a eficiência no uso de água. Então, a agricultura urbana, ela tem um potencial muito grande para evitar o problema das águas na cidade. Então, como eu falei há momentos atrás, as cidades são imensas áreas impermeabilizadas. Então, se vocês fizerem, então, se vocês fizerem os cálculos, então, em uma cidade como Fortaleza, por exemplo, que tem uma precipitação média de cerca de 1.400 milímetros, isso significa que em cada metro quadrado da cidade de Fortaleza, precipita anualmente 1.400 litros d'água. E esses 1.400 litros d'água, eles servem para causar enchentes e servem para causar poluições dos corpos hídricos periféricos à cidade, tá? Porque toda a água vai cair sobre telhados, sobre ruas, vai escoar na superfície, levando toda a sujeira para os corpos hídricos. A agricultura urbana tem um potencial muito grande para diminuir isso. Por quê?
que nos espaços com solo, essa água que precipita sobre a cidade não vai escoar na superfície. Então, se nós aplicarmos conceitos agroecológicos dentro da agricultura urbana, em áreas que têm solo exposto, então onde a agricultura é feita diretamente sobre o solo, a ideia é que essa água ela não vai escoar na superfície, mas sim permeie o solo e ficará armazenada no solo para servir para suprir a necessidade de água das nossas plantas. Além disso, os telhados das casas podem ser adaptados como sistemas de coleta de água para utilização dessa água na agricultura urbana em períodos de escassez de chuva. Veja que, se eu adotar esses princípios agroecológicos, eu vou melhorar, então, a eficiência do uso da água nos sistemas urbanos. Se eu não adotar esses princípios agroecológicos, isso é, se eu não promover práticas que melhorem a infiltração da água no solo, se eu não promover práticas de armazenamento das águas que caem sobre os telhados das casas, eu vou ter que usar a água de abastecimento da cidade para irrigar a agricultura presente na cidade. Isso vai nos trazer um outro problema, que é o problema de abastecimento da água para a cidade. Então, você veja que a importância da agricultura urbana e a função da agricultura urbana é potencializada com a adoção de práticas agroecológicas. Então, esse é o tópico adicional que eu deveria ter adicionado a esses tópicos aqui citados. Então, agora vamos falar sobre esses tópicos que estão aqui citados na minha apresentação. Tá? O primeiro deles é a gestão de resíduos. Tá? Então, o outro problema das cidades é o excesso de resíduos que são gerados pelas populações urbanas. A manutenção da fertilidade do solo em um sistema agrícola rural, ele acontece de diversas maneiras. Tá? Então, eu peguei essa figura aqui das minhas aulas lá de agroecologia. Então, um sistema de produção agrícola, aqui exemplificado com uma planta de milho, ele vai servir como produtor de biomassa, e parte dessa biomassa produzida, a planta vai nascer, crescer, vai acumular biomassa, e essa biomassa, contendo nutrientes, parte dela vai voltar para o solo como os restos culturais da planta de milho, a parte que a gente não aproveita como alimento. Tá? Então, parte da manutenção da fertilidade no solo agrícola é essa ciclagem de nutrientes que ocorre a partir da geração de resíduos pela deposição de resíduos das próprias plantas. No entanto, parte dos nutrientes que são extraídos pelas plantas nos sistemas agrícolas, eles são exportados para fora do sistema agrícola. Tá? O objetivo do sistema agrícola é esse, é produzir para exportar alimentos, no entanto, com esses alimentos vão juntos nutrientes. Esses nutrientes, esses alimentos podem ser fornecidos para os animais, podem ir para sistemas industriais. A partir desses sistemas industriais, podem ter outros destinos, mas podem ir para o nosso prato também, ou esses alimentos podem ir diretamente para o nosso prato. Tá? O fato é que em qualquer um desses sistemas são gerados resíduos. E esses resíduos, eles podem ser reaproveitados na agricultura. Tá? Então, já existe conhecimento hoje suficiente para o aproveitamento de resíduos, tanto urbanos, industriais, quanto de animais, na agricultura. No entanto, em grande parte das vezes, esses resíduos não são aproveitados na agricultura, porque as cidades estão a centenas de quilômetros das áreas produtoras. Centenas, eu estou sendo gentil, porque essas áreas de produção urbana, essas áreas de consumo, podem estar a milhares de quilômetros das áreas produtoras. A partir da adoção da agricultura urbana e da adoção de práticas agroecológicas na agricultura urbana, eu vou ter condições de reaproveitar esses resíduos, principalmente os resíduos da alimentação, na agricultura. Por quê?
que a agricultura está muito próxima das áreas de produção. Isso facilita muito esse processo, tá? Então, isso seria praticamente impossível em um sistema agrícola, porque traria vários outros custos, vários outros problemas logísticos para trazer de volta os resíduos da alimentação de volta para o campo, tá? No entanto, a partir da agricultura urbana, onde eu tenho a produção muito próxima do sistema consumidor, eu consigo fazer isso com muito mais eficiência. Diversidade e equilíbrio biológico. Tá? Então, como vocês sabem, o controle de pragas e doenças na agricultura, na nossa agricultura contemporânea, na maioria das vezes, é feito a partir do uso de agrotóxicos. Tá? Então, esse uso de agrotóxicos não é porque o agricultor, na verdade, o agricultor da agricultura convencional, ele tem a necessidade de usar isso. Por quê? Porque as pragas e doenças vão invadir a sua cultura. O fato de você fazer a agricultura na cidade, esse fato não muda. Se eu fizer um sistema de produção agrícola dentro da cidade de monocultivo, sem interações biológicas, para que essas interações biológicas consigam autorregular essas populações de insetos, pragas e de doenças, eu vou ter os mesmos problemas na agricultura urbana, eu vou ter os mesmos problemas da agricultura do meio rural. Então, e veja que a utilização de agrotóxicos dentro da cidade é um problema, inclusive, mais sério do que a utilização de agrotóxicos no meio rural. Embora a maioria das pessoas se preocupem mais com o agrotóxico presente no produto final, no alimento, eu vou dizer para vocês, vou afirmar para vocês que o maior problema da utilização dos agrotóxicos não é no produto final. Tá? No produto final, é importante, é uma coisa ruim. No entanto, o maior problema é causado para as pessoas que utilizam agrotóxicos no campo. Então, se eu tiver uma agricultura urbana que não tenha um bom equilíbrio biológico, não tenha uma rotação de culturas, que não tenha uma diversidade de culturas que promovam essa autorregulação, eu vou ter que usar agrotóxico na cidade. Tá? E isso vai me trazer muito mais problemas do que, inclusive, a utilização dos agrotóxicos no campo, porque na cidade eu tenho uma densidade populacional muito maior. Tá? Então, eu devo promover esses tipos de interações na agricultura urbana, inclusive. Então, predação, parasitismo, alelopatia, competição, simbiose e plantas adaptadas. Tá? Então, são diferentes interações biológicas que promovem a sanidade dos cultivos, inclusive dentro de uma agricultura feita dentro do perímetro urbano. Além disso, eu preciso, na agricultura urbana também, desenvolver relações ecológicas que sejam sinérgicas. Então, por exemplo, um exemplo que eu trago aqui, eu não sei se todo mundo é familiar com essa figura. Vocês estão vendo aqui, nós temos uma raiz, e essa raiz aqui tem pequenos nódulos. Então, esses nódulos são nódulos de bactérias, tá? São as chamadas rizobactérias. Então, são bactérias que se associam a raízes de plantas e trazem benefícios sinérgicos para as plantas. Tá? Então, existe sinergia entre o crescimento de plantas e as bactérias. Isso é, as bactérias se beneficiam das plantas, porque elas vão conseguir o ambiente, vão conseguir alimento para elas sobreviverem, e, ao mesmo tempo, essas bactérias elas fixam nitrogênio do ar atmosférico no solo. Então, na verdade, no solo não, nas plantas. Tá? E esse nitrogênio é um nutriente fundamental para o crescimento das plantas e é um nutriente muito limitante para a produção agrícola. Então, a partir do momento que eu não tenho essas bactérias, ou não tenho plantas que conseguem fazer essa associação com essas bactérias, ou eu não tenho condições de solos para fazer essas associações, eu vou ter problemas de nutrição de plantas. Eu vou ter plantas, eu vou precisar de aplicar nutrientes também
no ambiente agrícola urbano. Tá? Então, se eu não tiver isso, eu vou ter que aplicar algum tipo de adubo. Esse adubo pode ser um adubo orgânico, reutilizado lá dos restos de alimentos, no entanto, pode ser um adubo mineral também, que aí eu vou precisar aí usar fontes e recursos não sustentáveis para suprir a necessidade de nutrientes, inclusive na agricultura urbana. Outro ponto importante é a eficiência no uso de espaços. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, só para exemplificar que os espaços urbanos, eles podem ser espaços muito confinados, são espaços que não têm nada de solo, aqui, por exemplo. Tá? Então, é uma agricultura urbana para produzir temperos e alguns condimentos aí, onde esse cultivo é feito em vasos. Pode ser áreas um pouquinho maiores, como, por exemplo, lajes de residências, ou pode ser áreas muito maiores, como, por exemplo, aí uma linha de transmissão de energia, onde eles têm um espaço muito maior para realizar a agricultura dentro da cidade. O fato é que, em qualquer um desses casos, eu estou dando uma destinação mais eficiente para a utilização desses ambientes. Então, isso tem uma relação social para a produção de alimentos muito grande e é super importante para o aproveitamento adequado desses espaços que anteriormente não estavam tendo destinação nenhuma, ou até pelo contrário, estavam causando problemas dentro das cidades. Eficiência energética, então, é outro ponto importante. Eficiência para a agricultura, ela precisa de muita energia. Então, essa energia para a produção de alimentos, ela pode ser na forma de trabalho, na forma de máquinas, transporte e insumos. Então, para a realização da agricultura, eu preciso realizar trabalho. Esse trabalho pode ser realizado por nós, homens, pelos animais ou pelas máquinas. Tá? O fato é que as máquinas têm uma eficiência de utilização da energia muito menor do que dos homens. Então, o fato de eu trazer a agricultura para dentro da cidade é sinal que a maior parte do trabalho vai ser realizado pelos homens e vai ter uma eficiência na utilização dessa energia muito maior. Então, o trabalho humano, ele é mais eficiente na utilização de energia, e além disso, eu não vou precisar gastar energia para a produção das máquinas. Além disso, o transporte de trabalhadores é muito mais eficiente, porque os trabalhadores vivem no ambiente que estão fazendo a agricultura, então não gastando com transporte de trabalhadores. Além disso, eu não vou gastar com transporte, energia com transporte do campo para a cidade, tá? Então eu não vou precisar da energia gasta no transporte do alimento do campo para as cidades. E outro ponto importante é que muita da energia gasta na agricultura é energia gasta para a produção de insumos. Então, embora a gente ache que a maior parte da energia na agricultura é para alimentar o trabalho das máquinas, não, vocês estão enganados. A maior parte da energia para a agricultura está inserida no uso de insumos. Tá? O uso, por exemplo, do nitrogênio na agricultura, eu creio que seja o maior vilão aí do consumo energético nas atividades agrícolas, porque o nitrogênio é produzido a partir de processos industriais que demandam uma grande quantidade de energia. Além disso, os sistemas de irrigação são outro vilão muito grande aí no consumo de energia na agricultura. E se eu tiver um sistema eficiente de armazenamento de água dentro das cidades, eu vou gastar menos energia com esses sistemas de irrigação. Transportes, então, eu já falei de transportes nos sistemas, na eficiência energética da produção, mas além disso, então, aqui eu trouxe uma figura para vocês. Na verdade, eu procurei uma figura aqui para o Brasil, eu não tive tempo de construir uma aqui para o Brasil, a figura que eu encontrei foi uma figura lá para a
as food miles, consideradas aí como a distância viajada pelos alimentos para o abastecimento lá da Inglaterra. Tá? Então, é só para exemplificar para vocês que os alimentos, eles viajam muito mesmo antes de chegar no destino final. Tá? Então, por exemplo, as laranjas lá para a Inglaterra, elas viajam 5 mil quilômetros, 5 mil milhas. Então, uma milha é mais de 1,5 km. As bananas, 4 mil milhas. Tá? As peras e a carne bovina viajam 6.900 milhas. E assim vai. Tá? Então, de um modo geral, os alimentos para os grandes centros urbanos, tá? Então eu coloquei aqui o exemplo da Inglaterra, mas a cidade de São Paulo não é muito diferente, a cidade de Fortaleza não é muito diferente. Então, grande parte dos alimentos que chegam aqui para nós, eles viajaram milhares de quilômetros até chegar aqui. Tá? Então, isso tem um problema logístico muito grande, tem um problema de gasto energético muito grande e tem um problema de desperdício muito grande, porque esses alimentos, ao viajar, eles vão entrar em processo de senescência mais rápida e esses alimentos podem ser perdidos aí por processos porque eles vão ser perdidos, então, porque eles vão se estragar nesse caminho. Então, vai levar muito tempo para eles percorrerem todo esse caminho. Tá? Então, a agricultura urbana, ela resolve grande parte desses problemas, principalmente os problemas da viagem dos alimentos mais perecíveis. Tá? Então, tendo em vista que a agricultura urbana é principalmente para a produção de frutas e vegetais, que são realmente os produtos mais perecíveis e os mais difíceis e mais caros de transportar. Então, se nós tivermos uma agricultura urbana eficiente na produção de alimentos para as nossas sociedades urbanas, nós vamos evitar grande parte desses gastos energéticos e desses desperdícios com as viagens dos alimentos. E, finalmente, a agricultura urbana, ela é importantíssima para se evitar o desperdício de alimentos. Vejam aqui, tá? Então, eu creio que vocês têm, tá? Então, é uma informação que ela chega com bastante frequência aos nossos ouvidos, de que cerca de 30% da produção dos nossos alimentos são desperdiçados em algum momento entre a produção até chegar até o destino final, que é o nosso prato. Tá? Esse dado é real, realmente, de um modo geral, 30% dos alimentos, eles são perdidos durante o processo de produção até chegar no consumidor final. No entanto, quando se trata de frutas e vegetais, que são os alimentos produzidos os principais alimentos produzidos pela agricultura urbana, vocês vejam que esses dados são um pouco diferentes e um pouco piores. Vejam aqui. Então, aqui são as diferentes regiões no mundo, aí separado não exatamente por continentes, tá? Então, por regiões semelhantes, aí Europa, a América do Norte e a Oceania, que tem semelhanças aí nesse desperdício de alimentos, a região da Ásia industrializada, a África subsaariana, o norte da África e a região oeste da Ásia, o sul e o sudeste da Ásia e a América Latina, que somos nós. Vejo que esses números aí são muito superiores que 30%. Então, aqui para a América Latina, esses números chegam a mais de 50%. Então, vejam, chamando atenção aqui, apenas para a América Latina. Tá? Então, grande parte, olha, cerca de 20% desses alimentos são perdidos no processo de produção agrícola, mais cerca de quase 10% no processo de pós-colheita, mais de 20% no processo de transformação e quase aí 10% no processo de distribuição e mais aí uns 5% lá no consumidor final. Então, você veja que devido a todo esse processo de produção, colheita, transporte e transformação, vai fazer com que esse alimento se perca muito mais ao longo desse caminho.
A partir do momento em que as pessoas estão socialmente envolvidas no processo de produção, as perdas, tanto na agricultura, as perdas durante o pós-colheita, no processamento e na distribuição vão ser menores, inclusive no consumo vão ser menores. As pessoas vão se preocupar mais com o desperdício daquele alimento que elas estão produzindo, porque elas sabem da dificuldade que é produzir alimentos. E ainda, além disso, essa proximidade do mercado consumidor e o fato, por exemplo, de você utilizar a agricultura urbana para a produção de alimentos dentro para a sua residência, isso faz com que as distâncias caiam muito, que as perdas no processo e nessa distribuição diminuam muito, porque eu vou tirar o produto fresco da horta e vou trazer para a cozinha. Tá? Então, as perdas aí são quase que totalmente, vão diminuir quase que para zero. Tá? Então, eu tenho um potencial muito grande de diminuir perdas na agricultura a partir da utilização de princípios agroecológicos na agricultura urbana. Então, esse era o meu último tópico. Com isso, eu finalizo a apresentação e agora nós ficamos, eu creio que nós temos um tempo ainda para esclarecermos dúvidas dos convidados. Eu não sei exatamente quem é que vai fazer essa leitura das dúvidas lá do chat.